Eu saúdo a igreja na graça, na paz, na comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nós, mais um domingo, para a honra e glória de Deus. O momento de pandemia continua e faz muita falta, muita mesmo, a comunhão. Nós somos um povo que preservamos a comunhão, somos um povo que enfatizamos a comunhão. E não é fácil. Eu sei que não está sendo fácil para muitos irmãos, mas nós temos que continuar. E assim que liberar ou tiver alguma notícia que podemos estar reunidos, ou aos poucos, ou todo mundo, nós vamos voltando, né? A minha oração é para que aquelas ovelhas que podem estar desgarradas, ou no sentido de que não há uma disciplina de ter um tempo com a palavra, com a oração, elas podem estar anêmicas e isso acontece. Então, eu oro por você e peço que você não fique preso a apenas prédio e pessoas. Nós temos a esperança de que as coisas vão voltar ao normal, mas se não voltasse, como ficaria a sua vida de comunhão com Deus? Como que ficaria isso? E eu olho para mim mesmo. Não é fácil, nós temos que continuar. E eu vou estar orando, nós vamos continuar estudando o livro de Gênesis, estamos falando sobre a história de José. E o título que eu quero dar essa noite, para nós aprendermos um pouco mais, é em quem você confia. Em quem você confia. Mas antes vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento, por cada alma, vida preciosa a qual o Senhor agrega na sua igreja. Obrigado, Pai, porque apesar de tudo nós temos a sua palavra ainda. Ainda, Pai, podemos cultuar, ainda podemos ler a palavra. Ó Pai, nos ajude a valorizar o que tem valor. Essa noite eu te suplico e me ajude a apenas compartilhar com meus irmãos aquilo que eu aprendi nesse texto. Apenas servo sou e dependo da sua graça, da sua misericórdia. Em nome do seu Filho Jesus, amém e amém. Vamos lá então. José. Nós estamos olhando a vida de José numa perspectiva diferente a que estamos acostumados a ver. Normalmente nós pegamos a história de José como alguém que se deu bem. Passou por diversas provações, diversos desafios e lá no fim deu tudo certo. José, ele enriqueceu e de repente ele conseguiu o poder. E tudo isso porque Deus honrou a fidelidade de José. E nós estamos aprendendo que esse texto não é bem assim. Esse texto fala sobre Deus, um povo de Deus, a qual ele está remindo. Esse texto também fala sobre Judá, sobre Tamar, e fala de outras coisas que apontam para a redenção. Mas nós também não jogamos a criança com a água suja fora. No sentido de que nós pegamos o texto e não há nenhum princípio a aproveitar aqui, muito pelo contrário. Há muitos princípios a serem vistos. Por exemplo, José fugindo da esposa de Potifar mostra a atitude de um homem temente a Deus. Mas esse texto não foi escrito para isso, embora nós vemos e aprendemos como deve ser feito. Há textos muito mais claros, bem mais claros que esses lá no Novo Testamento. Sabemos disso quando chegamos no Novo Testamento, tanto em Hebreus, que fala sobre José. O que é ressaltado não é a figura de José no sentido de que ele foi premiado pela sua conduta, mas a sua fé. Pela fé, José fez menção do êxodo, né? Pediu para os seus ossos serem tirados. E Estevão também, né? Quando fala sobre José, lá em Atos capítulo 7, também ele ressalta, não a José, mas apontando também para redenção. E nós conhecemos a história dos irmãos de José, o próprio Jacó, é uma família conturbada,
Em que sentido essa palavra conturbada? No sentido de problemática, né? E nós olhamos para essa família e muitas vezes olhamos para as coisas que podem ser feitas, as coisas que não podem ser feitas. E esse texto não é só para isso. Esse texto mostra a grandeza de um Deus redimindo um povo. E as figuras que nós vemos aqui de Deus trabalhando com essa família mostra a figura de como Deus nos redime, né? Ele nos pega lá naquela situação nossa, terrível, pecadora, distante dele, e vai nos aproximando dele através dos seus atos, daquilo que ele faz, da sua vinda até nós. Ele trabalha por nós, trabalha em nós, tudo se move em torno de Deus. Nós começamos aqui em Gênesis capítulo 42, nós vemos Deus orquestrando tudo, né, na vida de José, e até ele ser ali governador do Egito. E aqui no 42 vai se cumprir o sonho de José, aquilo que Deus tinha dito que fez, que faria, ele está fazendo aqui no capítulo 42. Essa é a grandeza de tudo. Aquilo que Deus disse que faria, ele vai fazer. E ele está fazendo. A palavra dele não torna vazia. Não torna sem antes cumprir aquilo que ele apraz. Nós vimos isso em toda a Escritura e vemos isso na nossa realidade agora. E quando nós olhamos a Bíblia de capa a capa e vemos a grandeza do que Deus está fazendo, fica mais fácil entender esse nosso Deus. Muita gente pode estar preocupada pelo aparente silêncio de Deus no momento da história, porque não vê a ação de Deus em toda a história. E é o que eu desafio os irmãos a estar fazendo comigo. Então, quando chegamos nesse contexto dos irmãos, nós lembramos lá que, de repente, José interpreta o sonho do faraó. O faraó tem um sonho e aí o copeiro, né, ele lembra, lá na prisão tinha alguém que interpreta o sonho, e lembrou, e foi e chamou José, chamaram José, José se barbeou, por fim, o faraó na hora olhou e falou, esse é o homem que eu preciso para administrar meu país em época de fome. Colocou José ali, falou, José, olha, está aqui meu anel abaixo de mim e você quem manda, né? E é nesse contexto que se passa 7 anos e chega o tempo de fome. E essa fome vai chegar também a Jacó e os seus filhos. Vamos pensar nesse encontro. Por que eu peguei o texto, aliás, o título Em Quem Confiamos? Né? Porque nós somos desconfiados. E quando olhamos para pessoas, nós desconfiamos. Eu costumo dizer que a nossa decepção é proporcional à nossa queda. Tem pessoas que elas se escondem de tamanha decepção. Elas vão se afastando de uma, ela se decepciona com um, com dois, com três, e não olha nem para si mesmo, que ela já decepcionou bastante pessoas também. Nós somos assim. E ela vai se isolando do mundo, porque eu estou decepcionada com fulano, com Beltrano. E essa é uma forma que nós olhamos. A nossa natureza faz isso. Por isso que a Bíblia está constantemente falando, olhe para Deus, confie em Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não falou para nós olharmos para homem, a não ser olhar para nós mesmos e fazer uma autoanálise, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, e olharmos para alguns homens lá em Hebreus capítulo 11, no exemplo da fé deles. Então, se você pegar a sua vida hoje e fizer uma análise, você tem que escrever assim, pela fé, coloca o seu nome, tanantan. Pela fé, Dorian assaltou um banco. Pela fé, Dorian ganhou dinheiro e morreu rico. O que eu fiz? Entende? E o que você conseguir completar aquilo que você fez pela fé, baseado no que aqueles homens fizeram,
de Hebreus capítulo 11, basicamente mostra naquilo que você crê e aquilo que você faz, né? Então, nós temos um problema aqui já de imediato de confiança. Por que isso? Imagina, se coloca na situação de José. Como que você se sente quando você é traído, né? Quando as pessoas abusam de poder, né, contra a sua pessoa. Eu me lembro na minha infância, tinha uns amigos do meu irmão e eu era pequenininho, meu irmão levava junto e lá na represa de Atibaia eles me jogavam lá no fundo, eu ia sair, eles seguravam minha cabeça para, né, fazer malcriação mesmo, aquela coisa de pegar criança e um adulto, sei lá, de criança, eu não entendo porque eu era criança. Mas eu sei de uma coisa, nunca mais eu queria sair com o meu irmão, não sei se ele fazia isso de propósito, né? Mas para eles era brincadeira, era uma brincadeira. Mas para mim, que era criança, aquilo era terrível, né? E aquilo me gerava desconfiança. A próxima vez eu já olhava com outros olhos, independente da intenção. E nós somos assim. E quantas outras vezes nas nossas vidas pessoas abusam de poder, de força. E foi assim com José. Por que eu citei o exemplo do meu irmão? Porque foi isso com José. Eles eram mais e eles pegaram José e eles lançaram no poço, na cova vazia. A minha diferença é que o meu foi uma brincadeira e, né, tá perdoado, né? E no caso dele não, a coisa se tornou séria e ele foi vendido. Então, quando agora ele vai se encontrar com seus irmãos, tem muita coisa a ser tratada. Não é assim, vai chegando, olha aí os meus irmãos. Eles são pessoas, e são adultos, e são homens, e que José, com a sua sabedoria e conhecimento, precisa avaliar esses homens. E esse capítulo vai falar um pouco sobre isso. Deus orquestrando de uma maneira que as coisas vão sair da forma de Deus e agora 20 anos depois, né, depois daquele dia terrível, Moisés vai mostrar para nós aqui um vislumbre dos irmãos de José e desse encontro, né? A Bíblia até aqui não estava relatando a vida dos irmãos, a não ser Judá. Então nós sabemos o que estava acontecendo. Agora o foco chega novamente para José, para os irmãos de José, né? E nós vamos ler do verso 1 ao 5 do capítulo 42 de Gênesis. E vamos ver se essa noite eu consigo rapidamente terminar o capítulo 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar um para os outros? E ajuntou e continuou, né? Tendo ouvido que há cereais no Egito, desceis até lá. Não, tenho ouvido que há cereais no Egito. Desceis até lá e comprai-no deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Por que 10? Eram 12 esses irmãos. 11 com Benjamim, que não foi, e 12 com José, que já estava no Egito. Por isso que desceram 10. O verso 4, Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. A gente sempre está vendo isso aqui. Jacó, ele atribuía aos irmãos o desastre com José, né? O verso 5, entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Bom, agora os filhos de Jacó, já esses homens, ainda vivem ali com Jacó. E nós percebemos que Jacó trata eles meio que como meninos ainda, né? A forma de falar. Que vocês estão aí, olhando um para o outro? Não adianta ficar olhando um para o outro, vocês têm que fazer algo para resolver. Então você percebe um monte de adulto já casado, ninguém fazia nada, precisou do próprio pai se levantar para poder dar início a fazer alguma coisa. E não era uma brincadeira, era algo sério. Era algo sério. O termo que ele usa aqui
para que vivamos e não morramos. Se não fizer alguma coisa, vai morrer todo mundo de fome. Existem adultos que são crianças, irresponsáveis, né? E não é o tamanho em si, o fato de ser adulto, é a responsabilidade, é o aprendizado. Eu sempre falei para minhas meninas, a maturidade só vem com o tempo, mas o tempo não é garantia de maturidade. O tempo não garante maturidade. Se nós não aproveitarmos o tempo para adquirir maturidade, ela não vem por si só. E nós aprendemos, e não tem atalhos, né? É o dia após dia. Na verdade, se há algum tipo de atalho, é você ouvir as pessoas mais velhas e confiar nelas. Havia coisas que o meu pai, já com seus 80 anos, falava para mim: filho, olha, se eu aprendi uma coisa na vida é isso. Então, eu aprendia com ele aquilo e confiava e não precisava passar por aquilo, né? Se existe um atalho, é basicamente isso, aprender com os outros. Mas nós vemos aqui um bando de marmanjos, se posso usar esse termo, em que o pai precisa se levantar para fazer algo em uma questão de vida ou morte. Não há uma liderança, não há, né? Agora, nós vemos também que a fome chegou aqui. A fome afetou a família de Jacó, chegou ao povo dele lá. E eles vão agora ter que ir para o Egito. A questão é que os 10 irmãos pegam e vão. Mas do outro lado de lá, voltando para o Egito, você não vê um José que aguarda os seus irmãos. Ele não foi preparado para isso. O José não teve um sonho que os seus irmãos estavam chegando. Não houve um aviso de Deus, como Deus fez com Moisés: olha lá, vai encontrar seu irmão Arão. Não houve nada disso, né? Depois de um bom tempo que ele foi lançado ao poço, houve um período de escravidão, vários anos de prisão lá na cadeia, né? Ele estava como escravo lá com Potifar, continuou escravo na prisão, porque ele não tinha liberdade dele, né? Depois de tudo isso, e passando 7 anos, né, ou quase uma década, que a fome já tinha chegado aos 7 anos, então a fome avançou, de 7 para mais. E 10 anos já fazia que ele estava no Egito, então já estava bem acostumado com as coisas ali do Egito, como vemos no estudo passado. Agora, acontece que esse José, ele continua sendo o mesmo, um homem temente a Deus. Não há alarde, não há um aviso, nada. Ele continua no trabalho dele e as pessoas vão passando, ele vai distribuindo os grãos, vai vendendo, administrando, fazendo aquilo a qual ele foi desafiado a fazer. E um belo dia, simplesmente num dia, lá estão eles. Quem? Os irmãos, né? Do 6 ao 11. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Olha aqui o que está acontecendo. Rosto em terra perante ele. Verso 7, eu vou ler até o 11. Vendo José seus irmãos, reconheceu, porém não se deu a conhecer. José conhecia os irmãos quando chegou. E lhe falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? E responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. O verso 7 já tinha dito isso, agora há uma ênfase, né? Ele conheceu, mas não foi conhecido. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhe disse: vós sois espiões, e viestes para ver o ponto fraco da terra. Responderam: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Você viu o que eu acabei de ler? Eles falam assim: nós somos honestos.
nós somos honestos, nós não somos espiões. Primeiro, né, nós vemos aqui o sonho de José sendo cumprido. Lembra lá no capítulo 37 que Deus se manifesta? Nós olhamos lá para os irmãos de José, olhamos para a túnica, para Jacó, para o sonho, e esquecemos que ali o 37 é Deus, é o sobrenatural. Deus, o próprio Deus falando com o homem. Falando com quem? Com José. E dando um sonho para ele que aqueles homens um dia iriam se inclinar diante dele, dando a entender nos feixes que ele teve o sonho lá, né? E os seus irmãos, né? Olhou aquilo e falou, poxa vida, né? Acha que eu vou me inclinar perante José? Né? E eles o odiaram ainda mais, diz o capítulo 37 lá. Agora, eram esses homens, os irmãos deles que estavam diante deles. E é tão assim, eles são tão orgulhosos e parece assim que não dá para entender isso, tá certo que são 20 anos, mas eles não reconheceram a sua própria vítima, aquele a quem eles tinham atentado e feito todas aquelas coisas, eles não reconheceram. Alguém já disse que quem fere esquece, quem é ferido não esquece. Não é o caso de José, que ele guardou mágoa, essas coisas dos irmãos, que nós vamos ver lá na frente, como ele trata isso. Mas ele lembrou. Né? José lembrou dos seus irmãos. Quando a gente vai lendo aqui, que eles falam e eles respondem, né? Não, nós somos honestos. O verso 11. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Seus servos não são espiões. Esse texto aqui é o mesmo que ele está dizendo. Nós podemos ser assassinos, nós podemos ser adúlteros, mentirosos, mas espião nós não somos, não. Entende? Espião nós não somos, não. E eles não conhecem José, eles não conhecem, não conseguem reconhecer José ali. E agora, eu separei aqui rapidamente alguns testes que nós vamos ver esses homens passarem. E o primeiro teste que eles vão ter parte do próprio José. Depois a consequência dos atos em si vai fazer com que eles passem por algumas provas também. É importante que José examine esses homens. Né? Por quê? Né? Ele precisa ter algumas respostas. De repente chegou esses homens aí, e esses homens são seus irmãos, mas ele sabe o que os seus irmãos fizeram com ele. Então, alto lá, esses homens barbudos chegando aqui, e eu sei o que eles fizeram comigo. Então, a primeira pergunta que vem, e meu irmão? Meu irmão está vivo? E meu pai? E se eles mataram meu irmão e mataram meu pai também? Essa coisa foi piorando, piorando. José não tinha notícia, então era importante para ele validar o caráter, a personalidade e as palavras dos irmãos deles para ter notícia do seu irmão. Benjamin, ele queria saber de Benjamin. Será que Benjamin estava vivo, o seu irmãozinho? Né? Que agora também já era um adulto, né? E por quê? José, ele poderia se revelar como juiz desses homens, poderia ir lá e falar, não, cadê o seu irmão? Se você não trouxer ele, o que vocês fizeram com o seu irmão? Porque ele sabia de que eles eram capazes. Então José, com aquela autoridade, poderia sim falar, olha, vocês mataram o seu irmão, vocês mataram o seu pai, e poderia de alguma forma ali, e se ele quisesse vingança, nós sabemos que esses homens estariam mortos já, né? Mas não era isso, ele estava testando. E não há outro jeito de testar.
a não ser através dos frutos do comportamento, né? Por mais que as pessoas elas conseguem imitar, forjar, mas um grupo de pessoas ali seria difícil. Então José queria extrair algumas verdades deles. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, do 15 ao 20, ele fala isso. Ele fala, olha, pelos seus frutos vocês podem conhecer as pessoas. Havia lá falsos profetas e Jesus fala, olha, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelha, mas são lobos, viu? E agora, a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. Não tem como ser ao contrário disso. E quando nós olhamos para as pessoas, e Jesus fala toda árvore boa produz fruto bom, toda árvore má produz fruto mau, nós podemos extrair lições disso. Muito mais nos dias de hoje, dentro do cristianismo. Alguém já disse que um lobo no meio das ovelhas, ele tenta imitar a ovelha, o lobo vai tentar comer grama, não vai gostar muito, ele pode se esforçar para comer, e ele fala um bé, né? Um bé meio grosso, lá bé. Mas eu lembro do pastor Fábio, né, imitando o lobo, e ele fazia assim, béu, béu, né? De repente saía um uivo lá da boca da ovelha, eu descobria que era lobo. Por quê? A natureza dele é de lobo, ele vai se aparecer. E é a nossa estrutura, o nosso caráter, que está em formação. E quando vem o cristianismo, não é um lava rápido que passa e resolve tudo. Internamente, sim, as nossas dívidas são pagas, e na morte de Cristo, tudo isso, mas a santificação, ela é progressiva, ela vem com o tempo, até a estatura de varão perfeito, ou seja, até estarmos com Cristo. E como que eu sei que alguém está crescendo? Quando ela nasce, falamos hoje pela manhã, quando há um novo nascimento, há crescimento. E há crescimento, esse crescimento vem através do alimento da palavra, em que o próprio Pedro fala, né, sobre o leite espiritual, né, o puro leite. E depois ele fala da carne e alimento sólido, né? E vai vendo um crescimento espiritual. Eu costumo dizer que não há crescimento sem nascimento. Se aquela pessoa ela vai igrejeiro e ela se diz cristã ou crente, ela diz que confia em Deus, que ela confia na obra de Jesus Cristo, mas não há mudança, é um questionamento. Houve nascimento porque não está havendo crescimento. Não há neutralidade, há mudança. E agora, e essas questões aqui desses homens, a qual há um quadro da redenção e que aponta para o futuro, para Cristo, e não como nós que olhamos para o que Cristo fez, mas aqui está apontando para o que Cristo iria fazer. Da mesma forma, nós olhamos pelos frutos, né? E é o que José estava fazendo, né? Os irmãos falaram, nós somos honestos. Aqueles homens falaram, nós somos honestos, então vamos ver se tem evidência para isso, né? E aí vai haver ali algumas provas que eles vão passar. Eu coloquei aqui 7 provas, a mais com certeza, mas a primeira prova é: Benjamim está vivo? Primeira pergunta de José: cadê meu irmão Benjamim? Ele está vivo? Porque José sabia do ódio do coração daqueles irmãos, sabia do assassinato que eles haviam cometido, 2 deles, né? Acho que está lá no capítulo 34. Sabia disso, que havia briga feia entre os irmãos, do favoritismo do pai dele. Sabia de tudo isso, que ele não era o único filho. E o pai dele, a mãe dele, chamada Raquel, nós sabemos, era o amor da vida do pai dele. E desse relacionamento de Jacó com Raquel, foi onde nasceu José e Benjamim, né? E isso gerava lá problemas no lar. Jacó praticamente considerava esses 2 como filhos apenas. O resto ele administrava, nós vamos vendo isso durante o contexto. Do 12 ao 15, né?
Ele, porém, lhe respondeu. Os irmãos falavam, nós somos honestos. E José responde, nada disso, pelo contrário, vocês vieram ver os pontos fracos da terra. O verso 13, eles respondem, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então já está vendo uma revelação para José aqui. Eles não falam que são 11. José já está testando a honestidade dele, eles falam que são 12. José quer saber de Benjamim, o primeiro teste aqui. Cadê Benjamim? E eles não falam o outro já morreu, o outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. O verso 15, nisto sereis provados. Então aqui nós vemos que há uma prova, né? Que ele quer fazer. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Eu quero fazer um teste se vocês são honestos. Vocês serão provados nisso. Vocês não vão sair daqui enquanto não vir o seu irmão. Enquanto não vir. E o verso 16, né? Até o 15. Nisso sereis provados pela vinda de Faraó. Daqui não saireis sem que Faraó... pela vida de Faraó, José, ele jura, não vai vir, vocês não vão sair se Benjamim não estiver aqui. O seu irmão mais novo é onde ele se apega, ele quer o irmão mais novo. Então o primeiro teste que esses irmãos dele passam é isso. Cadê Benjamim? É um teste para saber se Benjamim está vivo. E o segundo teste está do 16 ao 17, que nós encontramos. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Então, primeiro o José fala, vocês não vão sair daqui. Primeiro dá uma ordem de prisão, vocês não vão sair daqui. De jeito nenhum. Enquanto Benjamim não estiver aqui. Mas como que vai chamar o menino? Aí ele fala, envia um dentre vós que traga o vosso irmão, vós ficarei detido para que seja provada a vossa palavra, se há verdade no que dizeis, ou se não. Pela vida de Faraó, sois espiões. Verso 17. E meteu juntos em prisão 3 dias. O teste que nós vemos aqui, há algum líder? Se levanta alguém aqui que fala, não, José, os meus irmãos ficam aí e eu vou. Pode deixar que eu vou buscar Benjamim para trazer. Ninguém. Então, o segundo teste, não há uma liderança, não há quem se levanta. Não há. E lá na frente você vai ver que eles vão começar a se levantar um a um. É isso que Deus está promovendo e colocando eles, vai fazer com que haja um mover neles. Para alguém que não estava preocupado nem se ia morrer de fome, né? E agora muito menos em se livrar os irmãos. Né? Então, segundo teste, algum líder aqui não há. Rubem era o mais velho, ele deveria partir, conversar, dialogar, mas ele não fez isso, né? E existe confiança entre eles? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E o terceiro teste é o contrário, né? O primeiro não tinha quem fosse, o terceiro teste, alguém para ficar? Então, algum voluntário fica aqui e os demais vão? Do 18 ao 20. Fazei o seguinte, no verso 17, colocou ele em prisão, 3 dias lá, né? Todos eles. O 18, ao terceiro dia, disse-lhes José, fazei o seguinte, vivereis pois temo a Deus. Então José já se revela aqui. Esse Deus que ele fala, esse termo usado aqui, já revela quem ele é, né? Aliás, que Deus ele teme, não é o Deus dos egípcios. E o verso 19, né? Se sois homens honestos, como eles disseram que era honesto, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, e vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome de vossas casas, e trazei-me o seu irmão mais novo, como o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então agora já estava vendo uma disposição em fazer. Eles começaram a conversar lá e ver se levantava alguém, mas girava em torno de Benjamim. Cadê Benjamim? Então agora era o contrário. Vai todo mundo e fica um. Primeiro era vai um, fica todo mundo. Agora vai todo mundo e fica um. Todo mundo menos um, né? Entenda-me.
Então, algum voluntário? E esse terceiro teste aqui é algo bem vívido, bem real. Porque eles tinham mentido para o pai deles que José tinha sido comido por uma fera, né? E agora as coisas estão acontecendo e está bem parecido com o que aconteceu com José, né? E eles queriam de alguma forma sair dessa situação terrível que eles tinham sido colocados, resolver isso. E agora José testa se houve alguma mudança. E por enquanto nada. Nenhum deles se levantou em prol aos outros irmãos. Não houve. Então, se qualquer teste feito ali se havia amor entre os irmãos, já falhou, porque não havia. Não havia. E um excelente teste para isso, se essa era a finalidade, nós não sabemos, mas analisando isso, nos traz essas respostas. Né? É evidente que poderia muito bem ajudar José na sua tomada de decisão. Quem são esses que estão diante dele? Eu confio neles? Eu não confio. Agora, o quarto teste, alguém vai vir buscar Simeão? Será? Né? Do 21 ao 24, diz assim: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos veio essa ansiedade. Respondeu-lhe Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhe falava por intérprete. Até aqui José está usando o intérprete para falar com eles. Então, eles não sabiam que José entendia o que eles falavam. Verso 24. E retirando-se deles, chorou. Quem retirando? José, né? Se apartou deles. Chorou. Depois, tornando-lhes, falou, tomou a Simeão dentre eles, o algemou na presença deles. Pum. Vocês não vão tomar decisão? Eu tomo. Não há quem decida aí? Foi lá e pegou Simeão e colocou algema em Simeão. Agora, isso trouxe lembranças para José. Né? Em Gênesis 37, nós não vemos ali José implorando. Aqui relata algo que nós não vemos lá, né? E José, vem tudo isso à mente dele, ele sai e ele vai chorar, né, por essa questão. E ele volta, e tudo aquilo na mente dele daquele dia terrível, né, essa reviravolta toda. E Simeão que ficou preso, ele estava lá no dia em que José foi lançado naquela cova. Ele sabia que os medianitas o levariam para o Egito. E agora ali estava ele, algemado no Egito e longe de toda a família. O mesmo quadro do que aconteceu com José. E já partindo para o fim, o teste 5 que eu consigo encontrar aqui, né? É como eles responderam ao dinheiro, do 25 ao 28. Ordenou José que lhe enchesse de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhe foi feito. É interessante a José agindo em graça com eles aqui, né? Porque José, ele falou, meu irmão pode estar vivo lá, é meu pai, minha família. Então ele não deixou de enviar sustento, não. E eles foram. O verso 26. E carregaram cereal sobre seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro, encontrou dinheiro na boca do saco de cereal. O 28. Então disse aos irmãos, devolveram meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam, dizendo, o que é isto que Deus nos fez? É uma consciência pesada. Tudo aquilo veio na mente deles e eles vieram lembrar e falou, não é possível. O que Deus quer conosco? Então eles estão ligando isso ao próprio Deus. Os irmãos entendem isso. Esse último versículo que eu li, ele é surpreendente, né? Desfaleceu o coração deles. Eles olhavam o outro assim e de olhos arregalados, falou, meu Deus, né?
Só pode ser coisa de Deus isso. E eles sofriam com isso, eram pessoas reais, porque a história é real, a narrativa é real, eles estão abalados emocionalmente, né? Todos eles estão revivendo essas coisas que fizeram com o seu irmão. A mente deles é confusa, porque eles nem imaginavam que o irmão poderia estar vivo, eles não tinham noção de onde poderia estar o irmão deles, né? E aí é mais um teste, como eles lidariam com o dinheiro, né? E José estava testando isso. Como que eles lidam com o dinheiro? Eles me venderam por causa de dinheiro? Então, eles são honestos? Vamos testar essa honestidade. E aí um sexto, né? Eu falei 7. Se eles ganham a confiança de José. Do 35 ao 38, aí termina. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, e ali já estava diante de Jacó, me desculpe, né? O teste 6 que eu encontrei aqui não é a confiança de José, mas a confiança de Jacó, que é o seu pai. E é do 35 ao 38. Aconteceu que, despejando eles o saco de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro. Eles e o seu pai o temeram. Jacó já estava lá. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, ides levar Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse ao seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer, né, de volta, eu vou te restituir. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só, e lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, e se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer as minhas cãs com tristeza na sepultura. Nós vemos aqui Jacó diante dos seus filhos. O sexto teste: não há confiança. Não há confiança de Jacó para com eles, e não há confiança entre eles e eles. Mas se você atentar nas palavras de Jacó aqui, você vê que o problema continuava. No verso 38 ele fala: meu filho não descerá convosco. Estava diante de todos os filhos. E ele continua fazendo aquilo que ele fazia com José. Então, sim, Benjamim poderia até correr risco, sim, né? Mas não correu, não aconteceu, né? E o quadro aqui mostra isso. E o sétimo teste que eu vejo é o próprio Benjamim, porque a gente lança perguntas aos textos, como: por que os irmãos não voltou a devolver o dinheiro, então, quando viram? Ou então, o sétimo teste é a confiança de Benjamim, porque se Benjamim confiasse neles, Benjamim falava: não, eu vou lá, porque ele só quer me ver, e assim Simeão vai ser livre. Também não vemos isso. Então, alguns testes à prova aí, nós trazemos isso para entender basicamente o caráter dos irmãos. Finalizando, nós trazendo para o dia de hoje, né? 1 João 5, ali do verso 1 ao 5, ele fala assim: todo aquele que é nascido todo aquele que crê em Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê em Cristo é nascido de Deus. Essa transformação, essa mudança que a gente não vê, ou que a gente vai vendo gradativamente na vida dos irmãos, né? Você vê ali um quadro da redenção, Deus redimindo, separando, santificando um povo. Ele está trazendo, buscando e tratando esse povo. Nós vemos um quadro. Mas a verdadeira redenção e a santificação é através da palavra de Deus. 1 João 5, ele fala: todo aquele que crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é nascido, que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus. Vou ler mais devagar, eu estou de olho no tempo, mas em respeito e honra à palavra de Deus, né? Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ponto. Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não é a humanidade, que é todos filhos de Deus, é aqueles que creem. Todos aqueles que creem em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Messias, que veio. Esse é nascido de Deus, é um novo nascimento.
E todo aquele que ama que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, os seus irmãos, o próximo, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E aí ele vai falar que é a fé que vence o mundo. Você vai ter êxito sobre o seu comportamento através da fé em Cristo Jesus. E quando eu olho esse contexto aqui de José, nos dias de hoje não é diferente. Nós olhamos para eles lá como se eles fossem diferentes. Não, nós não fazemos isso pela graça de Deus. Olha os testes que foram feitos com esses homens. Faça o teste na sua vida. Os pecados que caracterizam o seu passado continuam se apresentando no presente como deles? Coisas que você fazia lá atrás, hoje você tem convicção que é errado, você continua? Somos igual a eles. Você aprendeu a amar um ao outro, a dar a vida um para o outro? Você iria ou você ficaria na prisão? Você tomaria iniciativa? Como você reage enfrentando um dinheiro? Ou um dilema moral? Der o troco errado, você volta a devolver? Outra pergunta que nós vemos nesse questionamento dos irmãos aqui e o teste que eles passaram. As pessoas que estão próximas a você vê alguma mudança? Consegue ver que nós não somos tão diferentes? Nós devemos mostrar, brilhar, sal da terra, carta escrita, tudo isso tem sentido para nós. E não professar conhecê-lo e negar com as nossas obras, como está escrito em Tito 1,16, de pessoas que são reprovados as suas obras e que confessavam conhecê-lo. Esse texto, esse capítulo 42, embora ele pareça assim que termina de uma forma triste, numa liderança, a falta de integridade, tudo isso, mas eu pergunto, em quem está a sua confiança? Quando olhamos textos como esse, nossa confiança tem que estar em Deus, que está por trás de tudo isso. Famílias desestruturadas, pode ser a nossa. Nós não devemos perder a esperança. E quando as coisas parecem que vai piorar, não quer dizer que é o diabo, muitas vezes, que está fazendo, porque aqui é Deus que está por trás de tudo isso. Nós ainda assim devemos confiar num plano magnífico de Deus. E aqui, Deus está dentro do seu projeto, reunir novamente a família de José, e isso vai acontecer. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento. Te louvo por essa palavra e nos ajude a colocar em prática. Te louvamos por esse alimento, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim? Terminados.